A cidade dormia. Um manto de escuridão escondia seus segredos. Mas João estava acordado. Ele era taxista. Conhecia as ruas da cidade como a palma da sua mão. Por 20 anos, ele navegou pela selva de pedra. João preferia o silêncio da noite. Era o seu domínio. João começou seu turno como qualquer outro. Conferiu o carro. Cumprimentou o despachante da noite. As primeiras horas foram tranquilas. Um casal voltando para casa depois da última sessão de cinema. Um executivo retornando do aeroporto. Cada passageiro, uma história passageira em seu táxi. À medida que a meia-noite se aproximava, o ar ficava mais frio. João sentiu um arrepio familiar. Era mais do que apenas a noite. Era uma sensação, uma inquietação que se instalava em seu estômago. Seu rádio chiou. A voz do despachante era um murmúrio. Passageiro na esquina da Rua da Meia-Noite com a Avenida do Silêncio. João franziu a testa. Ele conhecia cada esquina da cidade. Nunca tinha ouvido falar dessas ruas antes. Tem certeza, despachante? Ele perguntou. A estática foi a única resposta. João deu de ombros e virou na avenida principal mais próxima. Ele daria a volta, encontraria o caminho. Ao se aproximar do cruzamento, uma figura emergiu das sombras. Era uma jovem mulher, vestida de branco. Seu rosto estava pálido, seus olhos baixos. Ela entrou no táxi. Rua da Meia-Noite 13, ela sussurrou. Novamente, João sentiu um arrepio. Ele ligou o motor. As ruas estavam estranhamente desertas. A mulher não disse nada durante a corrida. Ela olhava fixamente para a frente. O silêncio dela era perturbador. Eles chegaram a um parque deserto. É... aqui, ela murmurou, apontando para um caminho coberto de mato. Isso não estava certo. Nenhum prédio, nenhuma casa, apenas um parque vazio. Mas não há nada aqui, disse João, virando-se para ela. O banco de trás estava vazio. Na semana seguinte, aconteceu novamente. Um homem com um casaco encharcado de chuva chamou o táxi de João. Ele deu o endereço. Avenida do Silêncio, 47. João sentiu uma terrível sensação de déjà vu. Desta vez, ele tentou puxar conversa com o homem. Mas ele permaneceu em silêncio, com os olhos fixos em algum ponto distante. A viagem terminou em um canteiro de obras deserto. Bem aqui, o homem disse com voz rouca, apontando para uma pilha de entulho. E assim, ele se foi. João não conseguia se livrar da inquietação. Os endereços, os passageiros desaparecendo. Era tudo muito estranho. Ele começou a anotar os detalhes de cada encontro. Visitou os locais durante o dia. O parque, o canteiro de obras, eram sempre lugares desertos, esquecidos. Um dia ele decidiu visitar o arquivo da cidade. Ele precisava saber mais sobre aqueles endereços. Passou horas examinando mapas e registros antigos. Finalmente, ele encontrou uma pista. Um mapa desbotado da década de 50 mostrava as duas ruas, Rua da Meia-Noite e Avenida do Silêncio. Elas existiram um dia, mas agora tinham desaparecido, engolidas pela expansão implacável da cidade. João se aprofundou nos arquivos. Recortes de jornais, relatórios de acidentes, registros policiais. E então, a verdade o atingiu como uma tonelada de tijolos. Ambas as ruas tinham sido palco de acidentes trágicos, acidentes fatais de carro. As datas coincidiam com as aparições de seus passageiros fantasmagóricos. Seu sangue gelou. A mulher de branco. O homem com o casaco encharcado de chuva. Eles eram mais do que apenas almas perdidas. Eram vítimas, para sempre ligadas aos locais de suas mortes. João sentiu um arrepio na espinha. Era como se a própria cidade estivesse sussurrando seus segredos para ele. Ele foi escolhido para ouvir suas histórias. Naquela noite, João dirigiu com o coração pesado. Ele sabia que eles viriam.
Ele parou na esquina da desaparecida Rua da Meia-Noite, com a Avenida do Silêncio. O ar crepitava com uma energia invisível. Um jovem casal apareceu na beira da estrada, com os rostos marcados por uma tristeza que transcendia o tempo. Rua da Meia-Noite, 13, sussurrou o jovem. Sua mão pousou no ombro de sua companheira, uma garota com olhos que continham a tristeza de séculos. Nós nunca chegamos em casa naquela noite. João assentiu, seu coração pesado de compreensão. Eu sei, ele sussurrou de volta. Entrem. Eu levo vocês lá. As luzes da cidade borravam enquanto João dirigia. Ele não precisava mais de estradas. Ele via a cidade através dos olhos deles, sentia os ecos de sua dor. Ele dirigiu até chegar a um lugar que existia apenas na memória. Um lugar onde duas ruas se cruzavam, banhadas pelo brilho suave de uma lua inexistente. É aqui, sussurrou João, sua voz cheia de uma estranha sensação de paz. O casal sorriu tristemente, suas formas brilhando como uma miragem. Eles saíram do táxi e desapareceram na noite. João os viu partir, seu coração cheio de uma alegria melancólica. Ele não era mais apenas um taxista. Ele era um barqueiro, guiando almas perdidas para seu destino final. Enquanto o sol pintava o céu com tons de um novo amanhecer, João voltou para a cidade que despertava. Ele carregava suas histórias consigo. Ele sabia que todas as noites retornaria àquela encruzilhada do destino. Ele estaria lá, um farol na escuridão, para aqueles perdidos para sempre no labirinto do tempo.